O orientador é o professor Nelson. Tudo contigo, Lorena. Boa tarde a todos. Então, eu me chamo Lorena, venho aqui apresentar para vocês o meu trabalho. Sou mestranda aqui do PBG-CIPED, orientada pelo professor Nelson Reis Marques. Então, o meu trabalho se chama, eu tenho o título de Habilidades Socioemocionais no Ambiente Escolar, uma proposta pedagógica. Eu sou natural de Pelotas, sou daqui, então me formei com muito orgulho na primeira turma de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Pelotas. Fiz especialização em Educação na Universidade Federal de Pelotas também, ensino de Ciências e Matemática, e atuo aqui no município de Pelotas desde 2002. Então, eu entrei em 2002 em um concurso e em 2003 em outro concurso. Na escola que eu atuo hoje, hoje eu sou vice-diretora da escola, eu estou fora da sala de aula, embora, e depois eu vou falar para vocês, eu tenha sempre ali, procuro estar sempre em contato com os nossos alunos. Então, a minha escola é a Escola Municipal Santa Irene. Ela fica aqui no Pestano, não é longe daqui. A gente tem o Getúlio Vargas aqui, passando o cemitério, e logo após o bairro Pestano. Então, ela é uma escola também onde a gente tem bastante vulnerabilidade social. Então, o porquê de trabalhar as habilidades socioemocionais? Agora eu vou contar para vocês um pouquinho da minha motivação e o porquê do meu trabalho. Então, as habilidades, ou competências socioemocionais, elas são trazidas para o chão das escolas, digamos assim, para dentro das escolas, aqui no Brasil, muito recentemente. Se ouve falar mais nessas habilidades e competências depois da BNCC, em 2018. Mas lá em 2013, então, o Conselho Nacional de Educação encomendou, não sei se usa essa palavra, mas acho que encomendou um estudo para a Unesco, sobre a possibilidade, sobre a importância que se via de trabalhar essas questões, de trazer essas questões socioemocionais como política pública educacional. Então, esse estudo foi feito e se trouxe, então, se começou a falar mais, a se introduzir mais, de uma maneira mais sistemática, essas competências para dentro das escolas. Em 2018, então, com a chegada do nosso, desse guia, que é a BNCC, que guia, que orienta a educação básica aqui no Brasil, as habilidades, essas competências socioemocionais, então, são inseridas ali de uma maneira mais sistemática, digamos que até obrigatória, dentro das grandes competências, elas estão ali. Motivação. Então, quando eu entrei para o município, lá em 2002, eu entrei lá numa escola no Fragata, muito distante, Passo do Salso, passando a faixa. No ano seguinte, Pestano. Só tinha o Pestano para mim, não tinha nada mais perto. E ficou absolutamente inviável, Tinha dias que eu tinha 10 minutos para almoçar, o que acabou me desenvolvendo até uma gastrite severa na época, E eu, então, queria muito ficar as 40 horas na mesma escola. Mas para ficar as 40 horas na mesma escola, não tinha vaga para ciências, Eu teria que pegar o turno da tarde, então, a disciplina de Relações Humanas, que era uma disciplina oferecida para aqueles alunos que não optavam por ensino religioso. Não optava por religião, as famílias não optavam. Ia para Relações Humanas. E eu fiquei lá com as minhas turminhas. Acabou que aconteceu o quê? Fiquei mais de 10 anos. Adorei trabalhar com Relações Humanas. Trabalhava questões relacionadas a valores, autoconhecimento, relações interpessoais. E acabei criando um caderno de atividades, que é um caderno que eu tenho até hoje, quer dizer, hoje tenho mais de um, onde eu ia colocando as minhas atividades, e hoje os meus colegas ainda me pedem, cadê o caderninho mágico da Lorena? Então, quando precisam, vão lá e eu tenho atividades para trabalhar com as crianças. E depois, então, eu peguei coordenação pedagógica, fiquei por 2 mandatos, como coordenadora, e agora, então, assumi a vice-direção. Em 2019, antes da pandemia, fiz uma formação que alguns de vocês devem conhecer, que são os círculos de construção de paz, que fazem parte da justiça restaurativa,
outros talvez nunca tenham ouvido falar, que eu me apaixonei por essa prática, né? É uma metodologia que foi criada por uma americana. E então são círculos que a gente faz, rodas de conversa. Ali na primeira foto eu estou com as mães, né? Mães dos alunos autistas da escola. E aqui eu estou com uma turminha de 8º ano. Ali na fotinho de baixo mostra o centro, né? Sempre tem um centro. Mas é uma roda de conversa que ela tem uma metodologia, né? Ela tem um sistema de funcionamento. Então tem um início, um meio, um fim e um tema a ser desenvolvido. Por exemplo, autoestima. Aí a gente bola lá, né? A gente faz todo o nosso planejamento para trabalhar essas questões. E é basicamente uma roda de escuta, né? De conversa e escuta. E que eu me apaixonei, né? Porque as crianças, né? E nós também, né? Tem todo regras, né? Ali aqueles corações é o objeto da palavra. Então, enquanto um está segurando o objeto da palavra, o outro escuta, né? Então a gente vai, é tudo muito ordenado. E eu me encantei, assim, né? É uma prática bastante emocionante, onde a gente escuta, conversa, coloca para fora e trabalha bastante as emoções. Quando eu entrei para o mestrado, eu logo pensei, então, na possibilidade de trabalhar essas questões emocionais que eu gosto tanto de trabalhar na escola. Ai, o A saiu errado lá. A minha justificativa, então. Fiz um estudo exploratório, então, dos professores na minha escola, porque eu, quando trabalho ali na vice-direção, né, eu tenho acesso a praticamente tudo que acontece dentro da escola. E são muitos casos, né? Muitos casos que a gente atende diariamente. Eu trabalho junto, mesa a mesa, com a orientadora educacional, com a coordenadora pedagógica. Então, tudo passa por nós. Com isso, fiz um diário de bordo, né, que é onde eu anoto ali tudo que está acontecendo. E resolvi, por causa de tanta coisa que eu escutava, de professores falando de seus alunos, né, coisas que aconteciam, inclusive alunos pequenininhos, de 1º e 2º ano, falando coisas como eu não queria mais viver, né, coisas bem sérias, assim. Eu, então, fiz um questionário, né, fiz uma entrevista, no final do ano passado, com todos os professores dos anos iniciais, os titulares, né, absolutamente todos, onde eu fiz algumas perguntas. Se eles trabalhavam essas questões, se não trabalhavam, né, que a grande maioria trabalhava muito pouco, por que não trabalhavam. Então, eles me disseram o quê? Que não se sentiam muito à vontade, preparados, não tinham material, enfim, mas que gostariam, né, sim, de ter um material de apoio que pudesse fortalecer, né, essa rede de educação emocional, socioemocional dentro da escola. Objetivo geral. Então, através da sensibilização dos docentes, obter indicadores acerca da importância da aprendizagem social e emocional na escola, bem como gerar um clima positivo no ambiente escolar, que é tudo que a gente quer, baseado no respeito mútuo, confiança e bem-estar de todos. Objetivos específicos, coloquei 2 ali, mas tem mais. Contribuir para o desenvolvimento socioemocional dos alunos e motivar os professores para que se sintam confiantes para trabalhar nessas questões de sala de aula, já que o que a grande maioria falou é que não se sentia pronto muitas vezes, ou aparecia ali, né? Porque os professores que estão ali no dia a dia, né? E lidando com essas situações sociais altamente, né? Por vezes, altamente carregadas de emoções ali no dia a dia. A minha revisão da literatura, então, usei como ferramenta de busca o Google Acadêmico, palavras-chave ali, habilidades socioemocionais, interação social, ensino fundamental e autoconhecimento. O recorte de tempo ali de 2019 a 2023. Achei que ia ter muita coisa, né? Porque hoje, principalmente pós-pandemia, a gente escuta falar muito nessa questão emocional, mas descartei muitos trabalhos pelo fato de serem muito específicos. Por exemplo, discussão de habilidades socioemocionais de crianças autistas, de grupos muito específicos, o ensino médio. Então, eu procurei algo mais geral. Selecionei já 10 trabalhos entre teses, dissertações e artigos científicos que eu ainda estou escrevendo.
meu referencial teórico, então, é centrado na escola de Vygotsky, onde eu trabalho 3 pontos principais, né? Trago para a discussão 3 pontos principais, que são as funções psicológicas superiores, a interação social, né? Já que pelas interações e nas interações sociais é que a gente se desenvolve, e a emoção e o afeto no diálogo. Aí o afeto não só no sentido emocional, né? Mas no sentido também de afetar o outro. Não estava assim meus slides? O meu referencial metodológico, então, é um estudo de caso, né, intrínseco, né, um estudo de caso bem específico da minha escola, sob a perspectiva que eu vou trazer do Robert Stake. Né? Geralmente se trabalha o Stake, né, ou o IN, né, no estudo de caso. Eu escolhi o Stake por ele ter uma visão mais holística do ser humano, né, como eu vou trabalhar, né, com essa visão mais integral, foi escolhido o Stake. E o referencial de análise de dados, então, na minha pesquisa, são as minhas observações, meu diário de bordo, né, as entrevistas feitas e o retorno dos alunos. Porque eu ainda pretendo fazer um refinamento desse trabalho, aplicando as minhas atividades para os alunos de 5º ano. Meu cronograma, então, eu entrei como aluna regular no meio do ano passado. Ainda estou fazendo cadeiras, né, já estou terminando. Revisão de literatura, então, foi agora, em abril, que eu não concluí ainda, mas eu já estou bem adiantada. Referencial teórico também. Minha qualificação, que dá um certo medinho falar, né, mas talvez seja aí no final do ano, agosto, setembro. E meu produto educacional, elaboração e aplicação, mais para o final do ano, talvez outubro. E a defesa, ano que vem. Defesa não foi. Tá, aqui, é claro, um caderninho, assim, a título ilustrativo, né, porque é o que eu pretendo fazer. Eu chamei de caderno pedagógico, né. Então, é um caderno com atividades para serem aplicadas pelos professores. E esse caderno, então, ele vai englobar essas habilidades. Que habilidades são essas? Eu trouxe uma colinha, né. As habilidades socioemocionais, elas são, digamos assim, gerenciadas por uma instituição americana chamada CASEL. Né? E elas estão divididas em 5 domínios, que são chamados Big Five, né? Que eu trouxe aqui porque uma colinha, tá? São 5, né? Abertura a experiências, conscienciosidade, extroversão, amabilidade, cooperatividade e estabilidade emocional. Dentro desses 5 domínios, então, estão o que a gente deve trabalhar com delas, né? Estar disposto e interessado pelas experiências, curiosidade, imaginação, criatividade, ser organizado, esforçado, responsável, perseverante, orientar os interesses e energia para o mundo exterior, autoconfiança, sociabilidade, atuar em grupo de forma cooperativa e colaborativa, tolerância, simpatia, altruísmo, e demonstrar previsibilidade e consistência nas reações emocionais, autocontrole, calma e serenidade. Então, eu vou trabalhar atividades que englobem esses 5 domínios. Já tem várias separadas, eu já trabalho muito com isso, né? Eu faço rodas de conversa com os alunos, eu não faço sempre círculos de construção da paz, mas eu uso elementos dos círculos nas rodas. Então, eu vou procurar colocar esses Big Five dentro do meu caderno pedagógico. Aqui, a título de ilustração também, né? Eu trouxe 3 referências bibliográficas. Anita Bed, que é uma pesquisadora que escreve muito sobre educação emocional, e ela é muito clara, eu gosto muito dela. A BNCC, né, que guia aí, né, como eu já falei anteriormente, nosso trabalho. E um livro do Vygotsky, Psicologia Pedagógica, Vygotsky aí que traz, né, dentro de toda que o emocional perpassa toda a obra dele, na verdade. E trago, então, para encerrar, uma frase do Edgar Morin, que é um autor que eu gosto muito, que eu trago também como referência lá no meu caderno pedagógico, né, que o Morin nos traz
que as artes, né, as expressões artísticas como literatura, poesia, música, cinema, eles fazem a gente deixar aflorar, né, tanto as coisas boas da gente, como também os medos, as angústias. Então eu vou trabalhar vários tipos de expressões artísticas também. Então ele nos diz que todo desenvolvimento verdadeiramente humano significa o desenvolvimento conjunto das autonomias individuais, das participações comunitárias e do sentimento de pertencer à espécie humana.